Havia uma pequena cidade cercada por colinas verdes, onde o tempo parecia correr mais devagar que no resto do mundo. Era o tipo de lugar onde todo mundo conhecia todo mundo, onde o padeiro sabia a hora que cada morador acordava e onde o silêncio das tardes de domingo era quase sagrado. No alto de uma pequena ladeira, havia uma casa simples, de madeira azul já desgastada pelo tempo. Era a casa de Dona Cândida, uma senhora de mais de 80 anos, conhecida por sua bondade, seu sorriso manso e sua fé inabalável. Ela não tinha riquezas, não tinha família próxima, não tinha bens, mas tinha algo que ninguém mais naquela cidade possuía. Uma paz profunda, daquelas que só quem caminhou com Deus por muito tempo consegue carregar. Todos sabiam que ela vivia com pouquíssimo. Sua aposentadoria mal dava para as contas. O telhado vivia precisando de reparos, e as roupas que ela usava eram sempre as mesmas. Ainda assim, havia algo nela que chamava a atenção. Mesmo vivendo com quase nada, ela tinha o costume de ajudar quem precisasse. Se uma vizinha precisava de açúcar, ela dava. Se uma mãe precisava deixar o filho com alguém, ela cuidava. Se alguém batia em sua porta pedindo oração, ela largava tudo para ouvir e interceder. A cidade inteira a chamava de a mulher mais rica da fé, embora, materialmente, ela fosse uma das mais pobres. Entre as pessoas que tinham carinho por ela, estava Samuel, um rapaz de pouco mais de 30 anos, que cresceu vendo Dona Cândida como uma avó emprestada. Ele lembrava das vezes em que, ainda menino, parava na porta dela para beber água após brincar na rua. Dona Cândida sempre o recebia com um sorriso, um pedaço de bolo simples e uma palavra que ele não entendia na época, mas que hoje sabia que tinha peso de ouro. Com o tempo, ele cresceu, começou a trabalhar, construiu sua própria vida, mas nunca se afastou dela. Passava ali todas as semanas, nem que fosse por 5 minutos, só para saber se ela estava bem. Mas os anos passaram, e o corpo de Dona Cândida já não acompanhava a força da sua alma. Ela continuou firme por muito tempo, até que a saúde começou a fraquejar. Mesmo assim, ela nunca reclamava. Quando perguntavam se sentia dor, ela respondia: "Um pouquinho só, mas Deus carrega a parte mais pesada." Até que numa manhã fria de inverno, ela não surgiu na janela, como sempre fazia. Os vizinhos acharam estranho. Samuel, preocupado, correu até a casa. Chamou, bateu, insistiu, até que entrou e a encontrou deitada na cama, respirando fundo, com muita dificuldade. Ele se sentou ao lado dela e segurou sua mão. O olhar dela, mesmo fraco, era sereno. "Meu filho, você veio", ela disse com a voz suave. Samuel, emocionado, respondeu: "Sempre vou vir, a senhora sabe disso." Ela sorriu devagar. "Eu sei. Por isso, antes de eu ir descansar, preciso te pedir uma última coisa." Samuel sentiu o coração apertar. "O que for, eu faço." Ela então apontou para a velha cômoda de madeira, que tinha uma gaveta emperrada há anos. Lá, dentro da terceira gaveta, há algo que não quero que se perca. Ele se levantou, abriu com cuidado e encontrou apenas uma caixa pequena, de madeira escura, muito antiga. Dona Cândida disse: "Essa caixa é meu testamento." Samuel engoliu seco. Ele achou que encontraria cartas, lembranças antigas, talvez algum valor simbólico. Mas quando abriu, encontrou apenas uma única semente. Não havia carta, não havia explicação. Apenas uma semente marrom, grande, parecendo muito velha. Ele olhou para ela, confuso. "Só isso?" Dona Cândida sorriu com a mesma doçura de sempre e respondeu: "Meu filho, a riqueza de alguém nunca está naquilo que aparece, mas naquilo que germina. Guarde essa semente, cuide dela, e quando estiver na hora, você vai entender."
Poucos dias depois, Dona Cândida partiu. A cidade inteira compareceu ao pequeno velório. Ela não teve filhos, mas deixou, para cada vida que tocou, uma lembrança boa. No entanto, o que ficou gravado em Samuel não foi a ausência dela, mas a pergunta que insistia em sua mente. Por que uma semente? Ele tentou ignorar por algum tempo, mas a caixa parecia chamá-lo cada vez que ele passava perto dela. Então, um ano depois da partida dela, Samuel decidiu seguir as instruções. Comprou um vaso simples, encheu com terra e colocou a semente no centro. Regou, cuidou, adubou, observou, mas nada acontecia. Passaram-se semanas, depois meses. Ele regava todos os dias, mesmo sem ver qualquer sinal de vida. Muitos riam dele. Alguns diziam, essa velha te enganou. Outros comentavam, isso aí deve ser defeito. Mas Samuel insistia, porque no fundo do coração, ele sabia que Dona Cândida jamais daria algo vazio de propósito. Até que, 2 anos completos depois, finalmente, uma pequena ponta verde surgiu da terra. Era frágil, muito frágil, quase insignificante. Mas aquilo fez os olhos dele se encherem de lágrimas. Como algo tão pequeno, tão simples, tão fraco, podia carregar tanto significado? Ele continuou cuidando dela como se fosse um tesouro. A plantinha foi crescendo devagar, sem pressa. E quanto mais ela crescia, mais Samuel entendia o que Dona Cândida quis dizer. Tudo que é eterno nasce devagar. Os dias passaram, os meses, até que, 5 anos depois, aquela pequena semente se transformou numa árvore enorme, frondosa e imponente, com uma sombra macia e acolhedora. Era tão bonita que chamava a atenção de todos na cidade. Alguns paravam para fotografar, outros pediam mudas. Outros queriam sentar-se sob a sombra dela, porque ali, por algum motivo, havia uma paz diferente. E foi ali, sentado sob a sombra dessa árvore, que Samuel finalmente entendeu a herança que Dona Cândida deixou. A verdadeira riqueza não está no que se recebe pronto, mas no que se cultiva com fé. Não está no imediato, mas no processo. Não está no valor da semente, mas no valor do coração que a planta. A semente que ela deixou não era só uma planta, era um lembrete vivo de que Deus abençoa quem não perde a bondade, mesmo quando o mundo tenta endurecer. Era a prova de que pequenas atitudes feitas com amor podem gerar árvores enormes no futuro. Era, acima de tudo, um testemunho de que o que nasce de um coração generoso jamais morre. Apenas floresce com o tempo certo. Samuel entendeu que Dona Cândida não deixou apenas uma semente. Ela deixou um legado, um convite silencioso para que ele fosse no mundo exatamente aquilo que ela tinha sido para ele. Alguém que planta fé, mesmo em terra seca. Aquela árvore se tornou o lugar onde ele refletia, orava e lembrava que o amor verdadeiro nunca é perdido. Ele só muda de forma. Às vezes vira sombra, às vezes vira fruto, às vezes vira raiz, mas sempre continua. E assim, a cidade aprendeu algo profundo. O bem que você faz, por menor que pareça, sempre volta crescido. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe essa mensagem e inscreva-se no canal, porque aqui nós semeamos histórias que alimentam a alma.